Paz do Senhor, queridos professores, como vocês estão? Espero que estejam firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Hoje nós temos a pré-aula da classe dos adolescentes e já reforçamos a lição agora desse quarto trimestre, Como Viver no Mundo à Luz da Bíblia. Um tema preciosíssimo que guia todas as lições desse trimestre e encaminha os nossos adolescentes para a convicção de uma vida plena em Cristo. A lição de hoje, a qual traremos aqui nesse momento, é a lição de número 5, que fala sobre o caráter cristão. E é precioso para os nossos adolescentes, para que eles possam compreender que a Bíblia é o nosso manual de fé e que essa palavra tão poderosa, ela deve agir no nosso caráter, na nossa vida como um todo. Os adolescentes, a partir dessa lição, conhecem o caráter do cristão, como deve ser esse caráter e até a própria definição, o que é ter caráter. O texto da leitura bíblica se baseia em 2 Pedro, capítulo 1, do 1 ao 8, onde é reforçado que nós devemos ter uma excelência moral, onde vai ser trazido termos como domínio próprio, perseverança, questões que são pontuais ao nosso comportamento e à nossa conduta como cristãos. O nosso texto de ouro está em Provérbios 21:3, que diz: faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que oferecer sacrifícios. Então nós temos aí a respeito do nosso comportamento como cristãos. Então quando nós tratamos de adolescentes, nós estamos falando de uma fase aí dos 13 aos 14 anos. Vai editar isso daí. Quando nós estamos falando de adolescentes, estamos falando de adolescentes que estão ali entre os 13 e 14 anos e que têm um senso moral já em desenvolvimento, que trazem uma criticidade para a aula. Então isso é base para muitos questionamentos, perguntas. Então eles trazem realmente esses confrontos para o momento de aula. Mas é importante que, como professor, você pense que esses questionamentos, eles são base para a construção de aprendizado. É a partir da dúvida do nosso aluno que nós conseguimos pensar e responder à luz da Sagrada Escritura aquilo que o Senhor tem para o coração deles. E um dos conceitos que é trazido logo de início na nossa lição, como auxílio para o professor, é algo que vem da nossa própria sociedade, que é um relativismo moral e cultural. E o que seria esse relativismo moral? É um conceito a que nossos adolescentes têm tido acesso, tanto na escola, no TikTok, Instagram, nas redes sociais em que ele está inserido. Esse relativismo moral, ele vai dizer que não existem verdades absolutas e que tudo é comparativo, é tudo relativo, mediante o local onde se está, com quem se está e onde se está. E à luz da Sagrada Escritura, nós sabemos que não é assim que acontece. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é absoluta, ela é algo que traz para nós algo poderoso e irrefutável. E para que você possa aplicar esse conceito ao coração de sua criança ou do seu adolescente, eu trouxe como proposta uma dinâmica em separação de atitudes. Então, para essa dinâmica, eu lhe aconselho colocar em pedacinhos de papel cartão, atitudes boas e ruins. E essas atitudes boas e ruins devem estar misturadas para que os adolescentes possam fazer uma seleção. Então o desafio deles vai ser separar essas atitudes entre boas ações e péssimas ações. E aí quando eles estiverem fazendo essa separação, é o momento em que você vai poder mostrar para eles que existem ações que são verdadeiramente boas e outras que são verdadeiramente ruins. E que aquelas que são boas são aquelas que nós devemos praticar para ter um caráter cristão. Então é nesse momento que a gente pode trazer o texto bíblico, que até a criança se dará a conhecer pelas suas ações se o que ela faz é puro e reto. Então não existe um relativismo. Aquilo que é bom, é o Senhor quem nos ensina, e aquilo que é ruim deve ser afastado do nosso caráter cristão. Então logo no início da lição, é trazido para nós o conceito de caráter cristão, onde ele vai dizer que o caráter é um conjunto de atitudes e ações que formam a nossa índole. Boas ações trazem para nós um caráter glorioso, um caráter louvável, enquanto ações ruins trazem para nós ações que devem ser afastadas de nós. E aí, quando a gente está olhando sobre isso, nós temos aí um conceito que vem logo lá do início, no Gênesis, quando nós estamos falando de que nós somos corrompidos pelo pecado, de que nós somos afastados e destituídos da glória de Deus,
algumas coisas vieram e afetaram o caráter perfeito que Deus havia colocado em nós, sem o pecado. E esse pecado faz com que nós nos afastemos do Senhor e cometamos algumas ações que desagradam a Deus. É importante ainda reforçar que nós também fomos transformados pela fé e com a graça de Deus em nossa vida, e que essa transformação ela deve ser reforçada constantemente. Então, dentro disso, nossa lição nos apresenta dentro disso, a nossa lição apresenta que nós devemos ter características de um cristão de caráter, de um bom caráter, e que essas ações devem ser desenvolvidas em nós, no nosso falar, no nosso andar, no nosso mover e em tudo aquilo que nós fazemos. Todos os momentos da nossa vida devem direcionar para um caráter de cristão, para que as pessoas vejam em nós um caráter formado por Cristo. E o terceiro tópico da nossa lição fala de algo que é muito interessante para a fase dos adolescentes, que é o cuidado com as tentações. Eles estão em um mundo, nós estamos em um mundo em que as tentações nos cercam e que essas pequenas cessões às tentações podem desviar o caráter que Deus tem formado em nós. Então é interessante pensar sobre afastar-se do mal, vigiar, estar constante nessa vigilância para estar sempre ali formando em nós esse caráter de que Deus olhe para nós e se agrade. Então, dentro de tudo isso é interessante pensar, propor aos adolescentes um momento de reflexão. Não precisa ser oralizado, verbalizado, mas um momento de reflexão. Em que momentos eu cedi para algo? Então é interessante levar os adolescentes a pensar sobre que momentos eles cederam para as tentações desse mundo e desviaram-se daquilo que Deus tinha para eles. Mas em que momento também eles ouviram a voz do Espírito Santo, direcionando eles para seguir aquilo que Deus tinha para o coração de cada um. Então, reforce com seus adolescentes a luz da Bíblia, manuseia esse livro maravilhoso, mostra aos teus adolescentes a luz da palavra, onde é que Deus nos ensina a ser melhor, como falar, como agir. E assim, eu tenho certeza que a tua aula vai ser um momento de muito crescimento para os adolescentes. Que Deus te abençoe e te fortaleça nessa obra.